Queridos, Deus tem nos levantado para falar sobre um assunto específico, que se chama paternidade espiritual. Eu sempre perguntei para Deus, por que só agora? Porque só essa questão de uns 2 anos para cá, e a cada dia Deus tem se aprofundado nisso na minha vida. E hoje eu entendo claramente o motivo. A orfandade é algo que tem dominado o povo de Deus. Muitos entram na igreja, mas também porque tem pastores que são órfãos, que não se submetem a nenhuma autoridade. Então vivem na orfandade, não conseguem gerar filhos. E esse é o primeiro motivo que Deus me mostrou. O segundo motivo é que, e quanto mais nós estamos nos aprofundando nessa questão de paternidade, mais nós vemos o quanto um espírito que toma conta há muito tempo do povo de Deus tem se levantado. Essa orfandade muito grande que muitos pastores chamam de espírito de religiosidade. Uma forma de evangelho com corrupção, com discriminação. Não, quem eu gosto eu trato de um jeito, quem eu não gosto eu trato de outro jeito, quem é meu filho, meu parente é de um jeito, quem não é de outro jeito. E isso tem feito uma potestade muito grande se levantar contra nós. Porque a primeira coisa que a orfandade vem o pastor está falando isso porque não me ama, porque não gosta de mim, porque não me quer bem. E Deus me fez entender o seguinte: eu não te mostrei antes porque tu não tinha vida de oração para suportar isso. Tu não tinha espiritualidade para suportar isso, tu não ia. Esse é o tipo de coisa que a gente vive, vai vencer com o poder da oração, da intimidade com Deus. Então, irmãos, Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável para nós. Nós estamos trazendo um grupo de mensagem, né? Você é o que você ouve, você é o que você pensa, você é o que você fala, né? E nós estamos justamente falando sobre pensamento, sentimento, coração. A orfandade, ela age, em primeiro lugar, endurecendo o coração dos filhos de Deus e transformando eles de filhos para órfãos. E isso faz com que a maioria do povo de Deus morra no deserto, nunca chegue na terra prometida e passe a vida buscando a Deus e orando por coisas que na verdade Deus já conquistou na cruz do Calvário. Você não precisa mais lutar por isso. Você não precisa mais estar clamando por algo que Deus já te deu. Você precisa crer e profetizar e proclamar. Em João capítulo 3, versículo 1, Jesus tem um encontro singular com um dos maiores mestres da lei do tempo de Jesus, chamado Nicodemos. E Jesus começa a falar desse espírito de orfandade, desse espírito que tomava conta da liderança daquele tempo e que precisava ser quebrado. E Jesus disse: olha, não te admira de eu te dizer, tu que és mestre, tu que és te julgas um grande conhecedor, tu que és uma grande autoridade do nosso tempo, até considerado mais autoridade do que eu, não te espantes de eu te dizer que tu precisas nascer de novo,
Tu precisas pensar de uma outra forma, tu precisas ver de uma outra forma o cristianismo, como tu deves me servir, tu precisas encarar isso de outra forma. E ele perguntou, mas como? Eu, sendo velho, eu posso voltar de novo para o ventre da minha mãe e nascer a segunda vez? Ele disse, tu és mestre, tu não entende o que eu estou falando? Se tratando das coisas terrenas, tu não me credes. Imagine se eu for pegar pesado contigo, se eu for falar o feijão com arroz, vou te dar uma maniçoba espiritual, uma feijoada espiritual. Aí tu vais desfalecer, Nicodemos, tu não vais aguentar. E infelizmente isso acontece hoje. Tem acontecido. Jesus estava falando para Nicodemos, o teu ministério não acontece cura, no teu ministério não acontece milagres, no teu ministério não acontece restauração, porque tu és um velho homem. Tu tenta te proteger com a tua força, tu tenta manipular o sistema, fazer coisas que Deus já fez por ti. Ele diz, tu precisas nascer de novo. O que nasce da carne é carne. Ou seja, Jesus quis dizer, até hoje tu és só um ser carnal. Tu estás na igreja, tu és uma autoridade de Deus, tu continua sendo uma pessoa carnal, tentando vencer com a tua força, com a tua carne. Hoje, qual é o conselho, minha irmã? Pode ver, você que está casado com esse homem há 7 anos, você tem Jesus, você pode até ser salva, você é uma pessoa fiel, mas por que ele não muda? Porque você está tentando mudar ele com a tua força, com a carne, o poder da carne. E o que opera na carne, é o filho do primeiro Adão, que foi um homem carnal. E foi derrotado, perdeu o paraíso, perdeu o centro da vontade de Deus, viu seus filhos se transformarem em pessoas mais, porque ele era carnal. O que nasce do Espírito, Nicodemos, é Espírito. É um ser espiritual. Essa pessoa é levada pelo vento do Espírito. Ou seja, ela é direcionada, ela é conduzida, e eu vou entrar na mensagem que eu quero para essa noite. Jesus falou, quem é do Espírito é filho, quem é do Espírito é o vento, que nem ele sabe para onde vai, mas ele é conduzido pelo Pai. Qual é o nome dos cristãos? Como nós somos chamados ovelhas, porque não há ovelha sem pastor. Jesus disse, eu sou o bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas. Então todo crente que tem um coração endurecido contra o seu pai ou sua mãe espiritual, que não ouve a voz do pai, não ouve a voz da mãe, vai fracassar. Não tem voz. O mundo foi feito pela palavra de Deus, e sem essa palavra nada do que foi feito se fez. Eu estou arrepiado aqui até agora, faltando 1 hora mais ou menos para mim vir para o culto, para mim me aprontar para vir para o culto. Um amigo que eu fiz no canal Pescaria da Paz, que é evangélico também, e que é criador de Tenébrios, me ligou e disse, pastor, olhe essa pregação desse senhor, desse homem, é tudo que o senhor tem pregado no seu canal. Eu fiquei arrepiado, e eu não conhecia, eu comecei a ouvir, e entrei na igreja ouvindo, e é sensacional como Deus não revela só para a gente as coisas. E esse pastor, realmente parece que
ele copiou a mensagem que eu tenho dado, ou eu copiei. É incrível como o tipo de revelação que Deus tem dado para esse senhor, e como ele começou o ministério dele. Ele era fazendeiro, e ele começou o ministério dele porque ele se sentia fracassado, ele estava com muitas dívidas, não tinha como pagar, e ele era um homem de oração e não entendia isso, um homem fiel a Deus nos dízimos e ofertas, e ele vivia dizendo para Deus: como, Senhor, eu sendo dizimista e ofertante, eu sendo um homem que te serve desse jeito, eu estou nessa situação que a minha fazenda está impossível de pagar as dívidas, eu vou ter que perder essas terras. E Deus falou para ele: é simples, você é filho do primeiro Adão, você está pedindo coisas para mim que eu já te dei na cruz do Calvário, através do meu filho Jesus. Você está pedindo coisas para mim que você já tem direito. Você está murmurando, porque quando você vive só pedindo por um problema e falando aquele problema, você está dando uma ordem: câncer, 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 para dentro do teu corpo. Dívida, Senhor, olha essa dívida, Senhor, olha essa dívida. Não, é cura, é saúde. Você tem que começar a decretar saúde. Sabe por quê, irmãos? Muitos de vocês não têm vontade de louvar a Deus, de cantar, porque o louvor fala de bênçãos. E quando você começa a cantar, louvar a Deus, o louvor traz o que você está precisando para o mundo físico, porque você está profetizando: tudo que eu tocar abençoado será, e tudo que está ruim começa a dar certo. Porque você só está pensando: eu tenho essa dívida que eu não posso pagar, Senhor, eu tenho isso que eu não posso fazer, nunca esse marido vai mudar. Tem gente que só vive falando isso e está dando ordem para o seu corpo sobre isso. Quando você começa a cantar, você começa a dizer: as minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. Aí você começa a falar uma linguagem diferente. É isso que o diabo não gosta. As minhas mãos estão cheias da tua bênção, e todo aquilo que eu tocar abençoado. Mas a sua oração não é isso que você está fazendo. Você está dizendo para Deus: não tem mais jeito, eu não consigo pagar essa conta, eu não consigo. Isso é o que você pensa. Então foi isso que Jesus explicou para Nicodemos: tu tens que ser como o vento. O vento, tu não sabes de onde vem nem para onde vai. É assim todo aquele que é nascido de Deus, ele é direcionado pelo Pai. Deus escolheu um representante ou uma representanta dele para ser tua mãe espiritual, teu pai espiritual. Essa pessoa tem as palavras autorizadas de Deus. Essa pessoa é o teu direcionador, a tua direcionadora. E quando você não ouve a voz de um pai, você é bastardo espiritual, você também não vai chegar até Deus. Quando você não ouve a voz da sua mãe espiritual, você é bastarda, você não vai chegar até Deus. E você vai ficar azul, confessando o pecado, falando dos seus problemas. Deus vai dizer: o que tu quer que eu faça, rapaz? Que eu já conquistei isso na cruz do Calvário para ti. Você tem que começar a falar diferente, pensar diferente, ouvir diferente. Por isso que a Bíblia diz: anda com o sábio e te tornarás sábio. Anda com o insensato e te tornarás mal. Quando você começa a ouvir os que os sábios falam, você começa a ficar sábio. Mas quando você só anda com pessoas que contam piadinha imoral, falam mal do teu Deus, da tua fé, você vai se tornar mal. Você vai começar a desconfiar das autoridades que Deus colocou na tua vida, da capacidade que elas têm de te conduzir. Aí eu vou entrar com o trecho de hoje, Romanos capítulo 12,
Versículo 1 e 2, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, a vossa mente limpa, sabendo que Deus é bom. Se Deus te deu esse discipulador, é porque Ele é o melhor para você. Pode ver, toda pessoa que rejeita o discipulador que Deus deu, a discipuladora que Deus deu, nunca mais consegue crescer na vida. Porque você está dizendo assim: Deus errou, Deus me mandou a pessoa errada. Eu quero que você me responda uma pergunta aqui: quem escolheu pai e mãe? Alguém aqui escolheu quem seria o seu pai ou sua mãe? Isso parece injusto, mas você não tem esse direito. O filho não tem direito de escolher seu pai e sua mãe. Você apenas nasce de um pai e de uma mãe. E essa pessoa pode dizer: tu não é mais meu filho, tu morreu para mim. Não adianta, o DNA, o seu DNA de pai vai estar na vida daquela pessoa, o seu DNA de mãe. Ninguém escolhe pai e mãe. Espiritualmente falando, você não escolhe seu pai e sua mãe espiritual. Essa pessoa é dada por Deus para um período da sua vida. Ela vai ser o teu Saul. Um período da tua vida, ela vai ser o teu Absalão. Um período da tua vida, ela vai ser Davi. Um período da tua vida, ela vai ser Jesus. E um período da tua vida, ela vai ser aquele que vai te enviar para você ser pai, para você ser mãe. Porque o pai, para dar direção, ele vai te confrontar. O pai, para te dar direção, ele vai te desafiar. Ele vai te sacudir. Ele vai te repreender. É isso. Isso que Jesus falou para Pedro: tu és menino, rapaz. Pedro, tu és menino, tu és criança, porque tu faz o que te dá na telha, tu faz o que só te dá no teu nariz. Um dia, tu vais aceitar paternidade. E aquele pai que eu escolhi para ti, aquele pai que eu coloquei, vai te pegar e vai te vestir do jeito que tu não queres. Vai te ungir, vestir, e vai te levar por lugares que tu não queres ir. Com essa morte tu me glorificarás. Aqui Jesus está falando a mais pura paternidade. E aqui Deus está dizendo assim: olha, você só vai provar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus pela renovação da vossa mente. Se você entender a importância de um pai para você, do pai espiritual, da mãe espiritual que Ele colocou, um pai, uma mãe espiritual não se questiona, se obedece. Quantas pessoas reclamam: não tenho pai, não tenho mãe. Você não tem ou você não quer ouvir? Você não tem ou você nunca obedeceu seu pai e sua mãe? Ou quando ele fala com você, você acha que ele está pagando sapo, ou ele não gosta de você? Isso é uma grande orfandade. Isso mostra a grande orfandade que a igreja está metida. E a palavra de Deus no versículo 2 de Romanos 1 diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não vos conformeis com esse século. Ou seja, a igreja está lotado disso. As pessoas aceitaram Jesus, mas estão na igreja hoje com a mesma forma de pensar do mundo, com a mesma forma de vestir do mundo, com a mesma forma de falar do mundo, com a mesma forma de agir do mundo. Deus diz:
tu não vais ter o melhor de mim, se não houver transformação na tua vida, se você continua agindo igual ao mundo. Queridos, nunca Deus usou um povo sem antes santificar o povo. Qual foi a santificação que trouxe Jesus? A união dos pais aos filhos. Deus mandou João Batista com o poder, com o espírito de Elias, para unir o coração dos pais aos filhos. Hoje, qual é a santificação que Deus espera da igreja do fim? É a unidade entre pais e filhos, é a restauração de novo da paternidade. Chega de você estar endurecido contra os seus pais, chega de você estar fazendo coisas que nem pergunta engraçado na igreja, quando discipulado para muitos é isso, quando a pessoa sabe que o pai vai dizer um sim, ela vem lá e conta, olha, eu estou pensando em fazer isso, o que o senhor acha? O que a senhora acha? Quando ela sabe que vai levar de um não, ela nunca fala. Depois, sabe, eu tentei acertar. Que nada. Sabia da resposta do pai e da mãe, que ia ser não. Fez. Porque quis desafiar, porque o seu coração está endurecido. E a pergunta que eu tenho feito para vocês, está melhorando as coisas? Nossos filhos estão mais santos com essa atitude? A igreja está crescendo com essa atitude? Ou as almas estão se escandalizando? Não vos conformeis com este século. Não é igual ao mundo. Não é do jeito do mundo. Não é segundo a minha carne. O que eu estou falando aqui é de quebra de paradigmas na igreja. Precisamos mudar a nossa forma de pensar. Precisamos mudar a nossa forma de agir. Precisamos renovar a nossa mente. Precisamos entender que não temos que agir igual ao mundo. Não precisamos estar preocupados se os nossos filhos vão ir para o inferno, porque Jesus, quando morreu na cruz, já conquistou a salvação de toda a nossa casa.